Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Tiago e nós vamos falar hoje sobre os aspectos gerais da segurança de laboratório. A ideia principal é trazer o que é esse espaço de trabalho, os riscos envolvidos nesse espaço de trabalho e algumas condutas que nós devemos ter para evitar acidentes. Inicialmente, a gente precisa definir o que é um laboratório, não importa a sua finalidade. O laboratório ele vai ser um espaço físico, normalmente equipado e adequado com diversos instrumentos de medição, que oferece condições para a realização de experiências de investigação, como os trabalhos de pesquisa, análise química, biológica e física. Então, ao entrar num espaço de trabalho como esse, a gente automaticamente se coloca em risco pelo contato com equipamentos, vidrarias e reagentes químicos, que podem, se forem mal manipulados, causar algum tipo de acidente contra a nossa saúde ou causar acidentes ali no espaço físico que podem comprometer a estrutura predial e assim por diante. Então, nós precisamos conhecer muito bem esse espaço de trabalho para poder evitar o risco de ocorrência de acidentes. Algumas reflexões, Será que existem normas para a construção de laboratório? Então, a gente definiu o laboratório como um espaço físico, onde é possível fazer medições, experimentos investigativos, análises clínicas, químicas, físicas e biológicas. Mas será que para construir ou para utilizar este espaço de trabalho, existe alguma norma de construção? E essa norma de construção, será que ela garante, por que ela é criada? Para garantir uma maior segurança, ou simplesmente para garantir uma maior beleza do espaço? Outra pergunta para a gente refletir. Quais os tipos de acidentes que podem ocorrer nesse espaço? Então, considerando a finalidade de um laboratório, vamos pegar aqui um laboratório químico, que seja para aulas de química, investigação na parte da pesquisa. Quais os tipos de acidentes que podem ocorrer nesses espaços? Outra reflexão é, os acidentes, eles ocorrem ou eles são causados? Ocorrer, a gente usa a ideia de ocorrer como simplesmente de repente aconteceu. Mas será que no caso de acidentes, eles não são causados? Eles têm realmente uma origem devido a uma negligência de operação, de uso de vidrarias e uso de reagente ou equipamentos? E seguir regras de conduta podem evitar acidentes? Será que há um protocolo que nós devemos seguir ao entrar nesses espaços de trabalho? E será que ao seguir esse protocolo nós conseguimos evitar os acidentes, diminuir a ocorrência desses acidentes? Então, com base nessas perguntas, que nós temos que ter sempre em mente, para poder entender o funcionamento de um laboratório. Então, aqui nós temos um espaço, de um laboratório, a gente vê aqui o chão, todo ali pavimentado, com piso, bancadas, nós temos aqui as capelas, as pessoas aqui estão trabalhando, tem equipamentos, os reagentes dispostos aqui nas bancadas. Então, isso basicamente é uma foto de um laboratório de química semelhante ao que nós temos em universidades, seja para ensino ou para pesquisa, em empresas também que se dedicam à produção e desenvolvimento de pesquisa. Então, esse é um laboratório típico de química. Será que nós temos, então, como a primeira pergunta, uma legislação que regulamenta essa construção? Há critérios de construção para esse tipo de espaço? Nós vamos abordar isso posteriormente. Importante entender que quando nós estamos nesse espaço, a gente está sempre correndo algum tipo de risco. Então, num laboratório de química, a gente corre riscos químicos, corre riscos físicos. Dependendo do que se trabalha, corremos riscos biológicos, riscos ergonométricos e os riscos de acidente. Quais são os principais acidentes que ocorrem em laboratórios, principalmente em laboratórios de química, em que nós estamos expostos a vários tipos de reagentes, em que nós vamos manipular esses reagentes
e nós precisamos ter um conhecimento do grau de periculosidade desses reagentes ao serem manipulados. É muito comum ocorrer intoxicação. Quando você não sabe manusear algum tipo de reagente, você pode inalar ou ingerir essa substância. Então, por exemplo, ao trabalhar com gases, tem gases que são nocivos, então nós temos que tomar cuidado com a inalação. Nós temos reagentes que liberam vapores, e esses vapores, ao serem inalados, podem provocar algum tipo de intoxicação no nosso organismo, provocar desmaio. Nós podemos sofrer envenenamento. O envenenamento ocorre principalmente quando você tem reagentes que as doses, né, de contato que você tenha, seja ele por ingestão principalmente ou contato com a pele, a dose mínima já é suficiente para provocar algum tipo de dano muito grave no funcionamento do nosso organismo. E aí você tem um processo de envenenamento que normalmente, né, quando não tratado a tempo, leva a óbito. Você pode ter a ocorrência de queimaduras. Essas queimaduras podem ser de origem química, né, reagentes que queimam como bases e ácidos que promovem desidratação. Você pode ter queimaduras térmicas ao trabalhar com exposição ao calor, né? E você pode ter queimaduras elétricas também ao trabalhar com equipamentos cujo ocorre um circuito ou uma descarga muito elevada de corrente elétrica, e aí essa corrente, ao passar pelo seu corpo ou região do seu corpo, acaba promovendo queimaduras. Além disso, num laboratório de química em que nós estamos expostos e utilizando vidrarias, né? Vidro é um material cortante quando ocorre a sua fissura, a sua quebra. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os cortes e perfurações, né? Ao trabalhar com vidros, lâminas, agulhas, principalmente. As explosões que podem ocorrer devido à incompatibilidade de reagentes e de substâncias. Por isso que é muito importante pesquisar. Nós vamos discutir, né, a questão das fichas de segurança de reagentes ou informações de risco de reagentes para saber a incompatibilidade dessas substâncias também. Então, tem substâncias que não podem ser misturadas em hipótese alguma, ou então nós precisamos respeitar a proporção, a quantidade que elas podem ser misturadas ou uma ordem específica de mistura. Além disso, podem ocorrer incêndios. Então, tudo que nós já falamos aqui, manipulação inadequada de reagentes que levam à explosão, rede elétrica mal estruturada, ou a gente conecta um equipamento que requer uma certa fonte de corrente, tem uma certa amperagem em uma outra, e isso promove um curto e ali você inicia um incêndio, tá? Então, nós temos que tomar cuidado com o incêndio, tá? Trabalhar com fontes de calor. Né, no laboratório de química, nós temos, por exemplo, os bicos de Bunsen, né, que então você tem uma chama. Toma cuidado ao trabalhar para que não tenha nenhum material inflamável, né, ao redor desse trabalho com a chama. Então, a gente precisa estar sempre atento, né, ao trabalhar com fontes de calor para evitar os incêndios. Ok, nós falamos de alguns acidentes, né, os mais comuns de ocorrerem em laboratórios. Como que nós fazemos para minimizar esses acidentes, ou o risco, né, destes acidentes? Primeira coisa que nós temos que fazer é seguir rigorosamente protocolos de segurança. Os protocolos de segurança, nós vamos discutir mais adiante, há toda uma normativa, né, uma legislação brasileira por trás, e também com indicação de uma legislação a nível mundial, né, de como se portar no laboratório. Lógico, você precisa entender o funcionamento desse espaço de trabalho. Então, por exemplo, na universidade, os laboratórios apresentam manuais de segurança, manuais de funcionamento, regras de conduta. É muito importante conhecer esses manuais, esses documentos produzidos pela universidade, pelos responsáveis do laboratório, para entender como é o seu funcionamento. Lá deve trazer exatamente todas as informações que nós devemos conhecer de operacionalização e funcionamento deste espaço físico. Lá, inclusive, deve constar, né, o protocolo de segurança. Então, que tipo de vestimenta você tem que usar,
quais os cuidados você tem que tomar, tá? Onde estão indicadas sinalizações de saída de emergência, extintor de incêndio, né? E várias outras sinalizações de acordo com as legislações. O segundo passo, né? A segunda atitude que nós temos que ter ao entrar nesses espaços é ter conhecimento da utilização dos equipamentos de proteção individual. Então, veja só que a gente precisa fazer uso desses equipamentos para uma preservação de saúde, uma preservação física. Tá? Então, conhecer esses equipamentos de proteção visual, conhecer esses equipamentos de proteção individual, ao entrar nesses espaços, né, saber quais são os equipamentos que são requeridos para aquele tipo de laboratório. Por exemplo, um laboratório de química é muito comum, né, e necessário que se use jaleco, né? Nós vamos discutir, então, aquela paramentação, e aí esse jaleco ele tem um material próprio para ser utilizado dentro dos laboratórios. É muito comum o uso de óculos de segurança, né, justamente para evitar ao manipular reagentes que ocorram algum tipo de gotícula, emissão de gotícula, espirrar isso nos olhos e provocar algum tipo de lesão, né? E aí vem outros equipamentos que são indicados quando nós vamos manipular, por exemplo, materiais particulados ou substâncias voláteis, o uso de máscara, materiais que são corrosivos, a gente faz o uso de luvas, materiais que são muito quentes, uso luvas térmicas, tá? Aqui tem até o desenho do capacete, por exemplo, dependendo não de laboratório, mas se você vai numa construção civil, você precisa proteger a sua cabeça, tá? Então, é preciso utilizar esses equipamentos de proteção individual e, ao mesmo tempo, saber quais deles são indicados para o tipo de trabalho que você vai executar naquele espaço físico, tá? Outra atitude importante que nós temos que ter, uma conduta que nós temos que ter, e que muitas vezes não é feito, então é importante vocês que estão entrando agora no curso de Química, mas levar isso para qualquer atividade que vocês façam, é o planejamento. Tá? Quando nós planejamos uma atividade, nós organizamos certinho as etapas necessárias para a execução daquela atividade, nós conseguimos prever os materiais necessários para a execução, nós conseguimos, então, já ter ideia do que nós vamos utilizar em termos de reagentes, e aí nós podemos fazer uma busca, principalmente, do risco desses reagentes ao serem manipulados. Quando nós planejamos, nós sabemos as quantidades que deverão ser misturadas, então nós organizamos o espaço de trabalho para aquilo que nós precisamos, teremos o cuidado de deixar reagentes que são incompatíveis distantes um do outro, um espaço específico para trabalhar, por exemplo, com aquecimento. Tá? Então, todo esse planejamento evita a realização de atividades imediatas. Ou seja, preciso disso, saio correndo, vou ali, pego aquilo. Toda essa movimentação brusca dentro de um laboratório, sem planejamento, é um risco em potencial. Você pode provocar algum tipo de acidente. É uma vidraria que quebra, que cai, e aí você se corta. É um reagente que tomba na bancada, promove corrosão, tem contato com a sua pele. Tá? Então, a gente precisa planejar muito bem essas atividades. Quando vocês adentrarem no laboratório de química, em aulas experimentais que as disciplinas trazem, é muito importante que o professor normalmente disponibiliza para vocês um roteiro de estudo, né, ou um roteiro das aulas práticas, ou simplesmente comente com vocês o que será feito em linhas gerais, para que vocês possam se organizar ao entrarem nesse espaço físico. Ok? Algumas recomendações de segurança. Então, nós discutimos como a gente vai minimizar, né, o risco de ocorrer acidentes e algumas recomendações, atitudes simples, né, que nós podemos utilizar para evitar acidentes em laboratório. Então, prestar muita atenção, tá? Primeira coisa, é interessante e importante consultar, né, conhecer os procedimentos de segurança que vão permitir com que você utilize aquele espaço, minimizando o risco de acidente.
Posteriormente, é interessante que se conheça as principais características dos produtos químicos que você vai manipular e dos equipamentos presentes também no laboratório que você vai fazer uso. Então, ler as fichas e manuais desses equipamentos, ler as fichas de segurança dos reagentes, isso tudo te dá uma visão do que fazer caso ocorra algum tipo de acidente. Primeiro, também te dá a visão de como manipular esses reagentes e equipamentos e vidrarias de forma correta. Tá? E por fim, antes de executar qualquer experimento, né, é importante verificar o funcionamento de toda a aparelhagem que você vai utilizar. Então, vou utilizar becker, vou utilizar pipeta, vou utilizar proveta, que são vidrarias, vou utilizar agitadores magnéticos. É importante você olhar, por exemplo, becker, a proveta que eu estou pegando, ver se não tem trinca, ver se não está com nenhuma ponta quebrada, se não tem rachadura, tá? Para que ele não quebre na sua mão. Tá? Verificar, por exemplo, agitadores ou qualquer equipamento que vá na tomada, se ele está funcionando adequadamente, antes, né, de utilizá-lo simplesmente para fazer o experimento que você precisa. Tá? Verificar tudo isso antes de utilizar evita o risco, né, da ocorrência de acidentes durante a manipulação dessas vidrarias e equipamentos. E o mais importante, né, que nós temos que ter, a conduta mais importante, sabendo sempre que o laboratório é um local de risco, né, todas as atividades em laboratório são riscos em potenciais, então são acidentes em potenciais de acontecer, é importante sempre que, se houver alguma dúvida, qualquer dúvida que seja, de manipulação de vidraria, manipulação de reagente, uso de equipamento, segurança, não se faça absolutamente nada até que se tenha certeza do que será feito. E aí, para ter essa certeza, então, qualquer insegurança que você tenha, consulte os responsáveis do laboratório, por exemplo, os técnicos que ali estão, consultem os professores nos momentos das aulas para ver se aquilo que você está fazendo está correto ou o que você pretende fazer está correto, para que não coloque a sua vida e a vida de colegas em risco, né? Risco de acidente ali, queimaduras, espirrar algum material no rosto, na pele, tá? Então, sempre pergunte ao responsável e pesquise e consulte manuais de segurança ou que descrevam o funcionamento e o uso desses equipamentos. Tá? Importante, atividade em laboratório exige atenção e concentração. Então, é um espaço que nós devemos ter todo o planejamento possível, né? E não dar brecha para a desconcentração, né? A gente não pode desconcentrar 1 minuto das atividades que estão sendo feitas ali, tá? Qualquer descuido pode ser ali responsável por um acidente, seja ele um risco leve ou seja ele um acidente grave, né? O importante é tentar evitar o acidente. Bom, em linhas gerais, esses são os aspectos de segurança de laboratório e nós vamos trabalhar, né, ao longo de outros vídeos, de forma mais específica, vários temas relacionados à segurança de laboratório. Até mais!